Olá pessoal, nesse vídeo eu vou passar para vocês a análise do Lenovo IdeaPad S145. Esse seria a versão com 12 GB de RAM DDR4 e um processador AMD Ryzen 3500U, o que seria concorrente direto do Core i5 de 10ª geração. Ele conta com um display de 15,6 polegadas LCD numa resolução 720p, o que seria equivalente a 1366 por 768 pixels. Ele conta com um sistema operacional Windows 10, o que já vem instalado de fábrica. Ele tem uma bateria de 2 células, o que totaliza 30 watts hora. E ele conta com 2 alto-falantes de 1,5 watts cada, com certificação Dolby Audio. E um Wi-Fi de 5ª geração, que se conecta em redes tanto 2.4 quanto 5 GHz. E válido lembrar que o armazenamento dele é um HD comum, não sendo SSD no padrão SATA e nem no padrão PCI Express, o que tornaria o desempenho dele muito melhor. Eu baixei aqui 2 softwares para fazer o benchmark dele e eu vou deixar o resultado para vocês, para que vocês consigam baixar, por exemplo, o Geekbench 5 e instalar ele no computador de vocês e compararem se vale a pena fazer um upgrade ou um downgrade, caso você não utilize tudo que seu computador tem a oferecer e queira vender e economizar um pouquinho mais de dinheiro. Valendo lembrar que esse computador ele foi adquirido por exatos R$ 2.999 entre novembro e dezembro de 2020. E eu considero ele ainda um custo-benefício excelente, mesmo que ainda por esse valor, no ano de 2021, o que seria março, a data que eu estou gravando esse vídeo. Ele possui uma placa gráfica AMD Vega 8 de 2 GB de RAM, o que ela também usa como compartilhamento a memória RAM do computador. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador. Ele possui 12 GB de memória RAM e utilizável somente 10 GB, porque os outros hardwares utilizam essa memória como compartilhamento para que seja elevado o desempenho, tendo em vista que o sistema não utiliza totalmente esses 12 GB de RAM. O processador dele, ele trabalha entre 2.1 GHz e 3,7 GHz, sendo um quad-core que simula 8 núcleos, trabalhando com essa frequência que eu acabei de citar. E a memória RAM, novamente falando, trabalha em 2400 MHz, sendo no padrão DDR4. O que eu tenho para falar de ponto positivo, basicamente, desse computador é começando pela tela, não especificamente pela resolução, que é somente HD, não chega nem a ser Full HD, mas você não consegue enxergar pixels na tela, então dá uma visão razoavelmente confortável e ela possui um antirreflexo excelente, valendo a pena deixar como observação que tem luz batendo aqui diretamente na lateral e vocês não conseguem observar reflexos tanto da câmera que está filmando aqui, quanto da minha mão passando na frente da tela, e é uma visualização muito confortável para os olhos, tendo em vista que ela chega a ser um pouquinho fosca, da mesma forma suave e não refletindo, então o que acaba não forçando a sua visão durante um longo tempo de uso, tanto para fazer uma leitura, quanto para trabalhar, quanto possivelmente para jogos. E essa tela possui um contraste excelente de cor, chegando a ser bem vibrante, então é bem agradável de utilizá-lo. Um ponto negativo seria a estrutura desse computador. Ele simula um aço escovado, porém ele não possui um acabamento muito premium, sendo aqui um pouquinho mole, caso você torça ele, e até mesmo aqui, como vocês podem observar, só esse pouco movimento que eu fiz, a tela ela balança bastante, então não sendo possível utilizar no colo, por exemplo, porque você pode a longo prazo danificar o flex aqui, de tanto ficar balançando o display. Outro ponto que vale a pena observar, para que não seja utilizado no colo, é o plug de carregador dele, que seria nesse padrão fininho, o que eu tenho visto em muitos computadores ocorrer a trinca diretamente na placa, o que é preciso fazer solda posteriormente. Então, o ideal para utilizar esse computador seria numa mesa rígida e fixa de preferência. Essa seria a parte esquerda do computador, então aqui estão as duas portas USB 3.1, uma porta USB 2.0, uma porta HDMI, a porta do carregador, então esse seria a posição, ficando o carregador e essas portas do lado esquerdo. E na lateral direita do computador encontra-se um slot para cartão SD comum no padrão grande, você podendo usar adaptadores para encaixar micro SD aqui, e possui uma transferência também muito rápida, e uma porta P2. Um ponto positivo que eu considero nesse computador, e o que eu gosto muito de designs inovadores e minimalistas, é que esse computador ele possui um design bem clean, possuindo só o selo da Lenovo aqui na lateral e mais nada
porém ele é um pouquinho sensível a riscos, então é muito bom ter bastante cuidado para que você não deixe o esfregar em algum lugar, para que não ocorra descascados aqui nas bordas dele, como já tem ocorrido aqui. A parte inferior dele também é bem minimalista e muito fácil de ser realizada a manutenção. Você ir soltando esses parafusos aqui da parte inferior, ele não possui nenhum lacre, então você consegue fazer upgrades, o que não foi feito ainda nesse computador, correto? Não foi substituído nem SSD, nem memória RAM, então ele está da forma como veio de fábrica. E voltando à parte da facilidade, você removendo essa única peça e não somente um slot, você tem acesso a toda a parte inferior do computador, tanto para trocar as pastas térmicas, fazer limpeza nos coolers dele, quanto trocar memória RAM e dispositivo de armazenamento. É válido lembrar que ele possui um slot separado para armazenamentos PCI Express, então você pode utilizar ainda o seu SD ou HD comum aqui na parte normal, por exemplo. Na parte principal, você pode utilizar para armazenar o sistema dele no armazenamento PCI Express, o que seria muito mais rápido, tornando o desempenho do computador aprimorado em cerca de 100% a mais. Valendo a pena lembrar que o HD comum, ele possui um disco dentro dele com um braço mecânico, o que acaba deixando muito mais moroso, muito mais lento a leitura e o envio das informações para que a memória RAM e o processador e a GPU processem, consumindo também um pouco mais de bateria para que seja movimentado todo esse mecanismo que é literalmente mecânico, correto? Eu não sei se eu já comentei, mas eu vou citar novamente, ele veio com a versão do Windows 10 Home Single Language, e não veio o pacote Office instalado, mas também para o custo e benefício dele eu considero excelente. Ele poderia até mesmo vir com Linux e com esse mesmo desempenho que continuaria valendo a pena, seria só formatar e colocar o sistema operacional de sua preferência. E essas são basicamente as análises que eu tenho para passar para vocês. Aqui na dobradiça dele, ele não possui um acabamento muito bom. Se você olhar especificamente pelo cantinho, ele possui uma brechinha, o que pode acumular sujeira, além de não ser muito rígido como deveria ser, deixando com que o display se movimente com facilidade, correto? O carregador dele ou a fonte seria nesse padrão, fininho, como eu já comentei, o que eu considero um pouco frágil e pode ocasionar problemas futuros, porém a fonte é bem minimalista, assim como a fonte dos MacBooks, e ela permite a conexão de um extensor aqui. Então você remove essa partezinha, ela é somente encaixada, e conecta um extensor, o que pode permitir que você utilize mais longe de uma tomada, correto? Sem precisar utilizar uma extensão, assim como eu faço, por exemplo, nos meus MacBooks, que eu tenho vários extensores, e eu conecto aqui na fonte do MacBook, e estendo e utilizo de forma mais distante das tomadas, caso eu precise trabalhar em algum local que esteja longe de tomadas ou tenha que colocar extensão, correto? Então, esse seria basicamente a análise desse computador. É válido lembrar que nós estamos passando por um período de pandemia, agora no ano de 2021, isso começou desde 2020, e as empresas estão colocando os funcionários para trabalhar em home office, o que tem aumentado muito a demanda de computadores, e isso, além da alta do dólar, tem aumentado muito o preço dos computadores. Então está cada vez mais difícil encontrar computadores com essa faixa de preço, com esse desempenho. Foram pagos exatamente R$ 2.990 entre novembro e dezembro de 2020. Foi uma promoção, mas ele varia dessa faixa de preço até R$ 3.500, o que, ainda que fossem pagos R$ 3.500 por essa máquina, no período em que ele foi comprado, seria um custo-benefício razoavelmente considerável, tendo em vista o que nós temos disponível no mercado, tendo concorrentes como, por exemplo, computadores de Core i5 de 10ª geração ou 11ª, por um preço muito mais elevado e muitas vezes com memória RAM que não chegam aos 8 GB e muito menos aos 12 GB no padrão DDR4. Eu vou deixar disponível, como eu já falei, para vocês o teste tanto de GPU quanto de CPU que eu fiz. Eu vou deixar o link disponível para que vocês acessem e façam comparação com os computadores de vocês. E lembrando que
Para jogos, esse computador se sai razoavelmente bem, tendo em vista que se você utilizar o próprio display dele para jogar, ele não vai expandir para uma resolução muito grande, o que vai reduzir consideravelmente o esforço de processamento para que ele execute os jogos e para que seja melhorado ainda mais o desempenho, utilize um dispositivo de armazenamento mais rápido. É válido levar em consideração muitas vezes manter o HD e um HD comum, que seria de 1 TB, e colocar outro dispositivo de armazenamento na porta PCI Express. E caso você queira uma autonomia de bateria maior, remova esse HD e utilize somente o PCI Express ou então um SSD no padrão SATA comum, porque aí você vai reduzir ainda mais o número de partes mecânicas no computador, o que exige um pouco mais de eficiência energética, o que exige um pouco mais de energia. Eu vou deixar o benchmark tanto de OpenCL quanto do Vulkan disponível para vocês fazerem a comparação com os computadores de vocês. E até a próxima análise eu vou trazer mais alguns aparelhos, tanto os adquiridos novos quanto usados, e até mesmo muitas vezes fazer unboxings para vocês aqui, para que vocês tenham noção basicamente do custo e benefício. E muitas vezes tem, por exemplo, smartphones ou computadores, notebooks que já têm 3 ou 4 anos de uso e que ainda valem muito a pena a ser adquirido hoje usados, se encontrados em bom estado de conservação, porque o desempenho dos computadores não evolui tanto assim como os smartphones, por exemplo, e mesmo os smartphones, como por exemplo algumas versões de iPhone e algumas versões de Android, que já possuem um desempenho satisfatório e que você consegue utilizar por um extenso longo período de tempo, com uma forma satisfatória, digamos assim, e que o custo e benefício dele acaba se estendendo cada vez mais quando eles vão caindo de preço. Então, até a próxima análise. Deixa o seu comentário, a sua avaliação nesse vídeo, pode ser um like ou dislike, e pode pedir análise posteriores que eu vou trazer para vocês. Eu vou tentar adquirir ou muitas vezes pegar emprestado e fazer análise informando quanto tempo de uso, custo-benefício e passando especificamente de forma muito detalhada, assim como eu passei para vocês desse computador, os pontos positivos, o que pode quebrar, o que pode danificar e o que pode ser melhorado a longo prazo nele para que você consiga estender o seu uso, melhorando o desempenho, facilitando o trabalho ou até mesmo nos seus jogos, caso seja o seu interesse. Até a próxima e até o próximo conteúdo.